Fala galera, tudo certo? Essa aula aqui foi feita para vocês que estão no início da carreira ou já tem um tempo de barbearia e estão querendo estudar, mas às vezes falta um tempo, não consegue se deslocar. Essa aula serve para isso. A gente trouxe conteúdo rico com vários detalhes sobre degradê, vários detalhes sobre corte de cabelo de forma geral, falando um pouco de estrutura, também mostramos a parte de pigmentação. Enfim, conteúdo rico que vai agregar bastante para vocês, para aumentar o nível da habilidade de vocês e também aumentar o nível da barbearia de vocês. Espero que vocês curtam bastante, prestem bastante atenção, tem muita coisa legal. Então roda a vinheta e vamos para a aula. Absolutamente sempre quando vocês forem cortar um cabelo, tu precisas observar o cabelo e como que ele funciona, né? Não tem como tu já começar a passar a máquina aqui sem notar como é o cabelo. Aqui eu já conheço esse cabelo, então já tem essa vantagem, mas eu vou mostrar para vocês o que eu penso sobre ele. Primeiro, essa parte aqui dele é levemente falhada, o que é totalmente natural, todo mundo tem isso. E a gente está vendo aí muitos cortes onde isso daqui fica bem retinho. Faz a retirada, faz o corte, marca com a máquina e depois pigmenta. Eu não vou trabalhar dessa forma porque não é o meu estilo como barbeiro. Porque a maioria dos clientes tem essa dificuldade de a gente raspa, pigmenta e logo já começa a crescer e fica estranho. Então a manutenção desse corte ela é muito periódica. Então para alguns clientes pode ser complicado. Vocês têm que fazer essa análise. É um cliente que ele vem toda semana na barbearia, a cada 10 dias na barbearia, então beleza, eu posso raspar essa parte aqui, fazer ela retinha e pigmentar, aí tranquilamente. Mas se é um cliente que vem a cada 20, 30 dias na barbearia e tu fizer isso daqui, vai ficar muito complicado para ele nos dias seguintes, porque vai ficar aquele cabelo arrepiado, vai ficar muito estranho aqui na frente. Então vocês têm que fazer essa observação. Eu não vou raspar, eu vou só pigmentar aqui na frente. Vou tirar só um pouquinho esse da frente aqui, que não vai fazer falta, é um cabelo que é ralinho, é fraquinho, então ele tem dificuldade de crescer e também não aparece muito. Então esse é um dos pontos que a gente tem que analisar. Outra questão, o cabelo dele, ele em alguns pontos tem diferença de cor, então opa, tem que tomar cuidado com o degradê. E além disso, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa parte aqui de trás, olha só, ela tende muito a arrepiar. Então esse cabelo ele geralmente fica arrepiado. Então o que eu vou fazer? Tem duas opções aqui, como eu já falei em alguns vídeos. Ou eu deixo crescer, ou eu corto a ponto de não aparecer o arrepiado. Como vai ser um degradê? Ele um pouquinho mais alto aqui, eu sou obrigado a passar a máquina nessa região, então a minha escolha é deixar ele um pouco mais baixo. Bacana? Dito isso, feito essas análises, a gente vai fazer um degradê que será como um degradê até o pente 2, partindo da zero. E ao final do vídeo a gente vai pigmentar. Então agora eu vou passar o pente 2, uma observaçãozinha que eu quero que vocês prestem atenção. Muito cuidado com o topete, tá? Se vocês pentearem o topete, ó, ele totalmente para baixo, na hora que tu passar a máquina aqui, ó, vai ficar um buraco nessa região. Então sempre traz ele para onde tem cabelo. Ou, para ter ainda mais segurança, separa esse topete, pode botar um grampo aqui, ó, raspa aqui e depois traz ele. Como eu tô acostumado com esse cabelo, eu sei que é um pouco mais tranquilo, então ó, eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá. Vamos lá, pente 2, alavanca totalmente para cima. Bora! Dica para agilidade, tá? No corte. Vocês estão vendo que eu tô passando a 2, eu tô aqui em cima, não tem necessidade de vir até aqui embaixo. Eu vou passar 0 depois. Então, ó, só vou onde a 2 tem que ir e fica insistindo aqui, ó. Sempre mais de uma passada, né? Várias passadas. Quanto melhor for a tua máquina, menos tu vai precisar fazer. Mas, ainda assim, tu precisa insistir aqui, ó. Essa parte de trás aqui, né, como eu falei para vocês, a gente vai mexer um pouco mais em cima, por isso que eu vou tirar o arrepiado, mas ó, sempre muito cuidado para, Felipe, tu tá subindo aqui, mas tu tá entrando demais. Não, eu tô tomando um cuidado para não afundar, porque se eu afundo aqui, ó, eu deixo essa parte de trás arredondada e fica estranho. Ainda assim, eu tô subindo, mas eu vou manter um formato quadrado. A ideia aqui é como se eu estivesse fazendo a função do pente corrido, mais ou menos isso, tá? Ó, vou provar para vocês como eu não arredondei. Eu estava trabalhando aqui, deixei um formato quadrado. Se eu quisesse arredondar e se fizesse errado, olha só, o quanto de cabelo
ó, o quanto de cabelo ainda tem, tá vendo? Então eu fui para cima, mas ainda assim eu mantive essa parte preenchida. Geralmente o que a gente faz? A gente trabalha com a máquina e depois vem trabalhando com o pente corrido. Eu já fiz esse serviço ao mesmo tempo, já vim trabalhando como se fosse o pente corrido. Pente corrido é o quê? É um pente, certo? Um pente, que no caso é esse, e uma lâmina atrás. Então, ó, é o mesmo processo. Tu consegue fazer isso em uma tacada só. Agora aqui, ó, vou raspar com a zero, vou subir mais ou menos até esse ponto aqui, ó, fazendo um mid fade, tá? Que não tem segredo, né? A gente vem e tira a máquina. Talvez o pessoal tenha um pouco de dúvida em como é que eu deixo essa marcação tão certinha, né? É tu vir aqui, ó, quando tu parar lá, parei aqui, ó, tu puxa pra ti, ó. Ela começa a ficar uma marcaçãozinha um pouco mais tranquila. Veio aqui e, ó, puxou. Veio, puxou, veio, puxou, veio, puxou. Fazendo levemente abaloado, para não pegar a parte de trás muito em cima também, que eu não quero, porque senão vai ficar arredondado essa parte de trás aqui que a gente estava conversando antes. Então ele vem um pouquinho para cima, depois ele desce mais um pouco. Esse é um bom desenho, tá? Limpo bem essa parte de baixo, como eu não vou passar navalha, então é tranquilo. Vocês vão observar que eu vou começar pela parte da frente. Eu, particularmente, quando venho por essa parte aqui, ó, eu tenho dificuldade em deixar o desenho igual ao outro lado. Então, já como uma estratégia minha, eu paro aqui e começo desse lado e só junto aqui. Se tu ficar em dúvida em, será que eu estou pegando a mesma altura do outro lado e desse lado? Utiliza o espelho. Observa bem o espelho, que daí tu vai conseguir dizer se realmente a altura está correta. Aqui na experiência, a pessoa acaba pegando o jeito de sempre ter a mesma altura, mas é interessante olhar o espelho, tá? Eu de vez em quando olho o espelho, para ter certeza mesmo, a melhor coisa é o espelho. Eu vou ensinar o degradê para vocês de cima para baixo. Por quê? Eu considero que quando tu consegue dominar de cima para baixo, tu faz de qualquer jeito. O ponto principal de fazer um degradê de cima para baixo é que tu entenda e compreenda muito claro como acontecem todas as transições. Porque de cima para baixo tu não fica refém de linhas, de marcações. Então o teu olho ele fica treinado para que tu enxergue toda a transição. Por isso que aqui, como a minha ideia é fazer vocês evoluírem de uma forma bem consistente, a gente vai fazer de cima para baixo. Então o que a gente precisa entender? A gente passou o pente 2 aqui, reto. Agora a gente vai vir com aquele pente especial, o 1,5. Eu vou passar também do mesmo jeito, só que eu não vou subir tanto. Felipe, o quanto que eu devo subir? O quanto que eu devo deixar de espaçamento? Não tenho como te precisar, tá? Não vou dar uma precisão, é 1 centímetro, 2 centímetros, não. Eu vou te dar um parâmetro. O parâmetro é 1 centímetro. Às vezes é bem menos, às vezes é menos, às vezes é mais. Então, muito cuidado. Por isso que o olho tem que estar bem treinado e por isso que ficar refém das linhas nem sempre é interessante, porque cada cabelo responde de um jeito, às vezes existem cores diferentes, enfim, tem que tomar muito cuidado, legal? Então, primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar aqui e já observando toda a parte da cor. Outro ponto também que eu já falei nessa aula é, se eu vou trabalhar nessa faixa, o meu pente, minha máquina fica só nessa faixa. Não tem necessidade de eu fazer isso aqui, Porque se eu faço isso aqui, eu tô perdendo tempo. Não, curtinho mesmo, onde ele tem que ficar. Ele vai ficar mais ou menos nessa região aqui, O 2, ele tá até aqui. Então esse, ele vai ficar um pouquinho mais embaixo. E outra coisa, solta o braço. Não é aquele bracinho curtinho aqui, não. Solta o braço, sem medo. Eu vou dar um exemplo aqui, Eu vou passar. Eu não vou ficar assim, Eu vou ficar aqui, e vou estender. Mas essa minha estendida aqui, eu não tô pegando aonde o 2 tá. Eu já tô saindo lá em cima, porque se eu pegar não faz sentido. Mas também, se eu vier e ficar paradinho aqui, sem estender, o que acontece? Eu vou criar uma linha. Quando tu fica parado, tu cria uma linha. Então, solta o braço, sem medo. Errei, Felipe.
não tem problema, é isso aí. Tu errou, vai ficando mais calejado e uma hora a coisa sai com bastante fluidez. O que não pode ter é medo de errar. Se tu tiver medo de errar, o que vai acontecer? Tu vai errar e com muito mais frequência. Bacana? Então, vamos soltar o braço. E sempre escovinha aqui, né? Arrumando o cabelo e limpando. Observando, sempre de olho nas cores. Agora a gente vai trabalhar com o pente 1 e ó, alavanca para baixo mesmo, totalmente, certo? Mesmo princípio, levemente para baixo do pente anterior. A gente vai fazendo essa graduação bem aos poucos mesmo. Vamos lá. E lembrando, solta o braço, hein? Não encolhe esse braço aí. Vai observando o que está acontecendo, pega um local com uma boa iluminação. Se for o caso, só tem iluminação boa num ponto, gira o teu cliente sempre naquele ponto para que teu degradê fique perfeito. Você pode se perguntar o seguinte: Felipe, o cliente não vai achar estranho eu ficar girando ele não vai achar que eu não sei cortar? Tem duas coisas para falar para ti. Primeiro, já é muito comum os barbeiros girarem. Segundo, se ele achar isso, se tu sentir que ele achar isso, tu explica para ele. Ó, eu tô te girando nesse ponto porque aqui é a melhor iluminação, teu degradê vai ficar melhor e tal. Mostra para ele o motivo que tu tá fazendo isso. Faz ganhar muita credibilidade. Agora a gente volta para o mesmo ponto, para fazer a mesma coisa, certo? Pente 1 com a alavanca para cima. O degradê é o seguinte, ele é bem repetitivo como vocês estão vendo aqui, não tem muito mistério, tá? Tu vais acertar quando tu respeitar toda essa questão da distribuição, quando tu enxergar muito bem as cores e o principal, para mim é o principal, tá? Quando tu soltar o braço, quando tu não tiver medo de realmente soltar esse teu braço. Vamos lá. Agora a gente está entrando no pente meio. É aqui que a coisa começa a ficar complicada para a maioria das pessoas, elas começam a encurtar o movimento. Não encurta o movimento, continua da mesma forma. Se tu estás com um pouco de medo, ó, ao invés de jogar a alavanca totalmente para cima, bota ela um pouquinho para baixo só. Tem outra coisa para falar para vocês. Nesse ponto também começa a dar o desespero do seguinte: meu Deus, essa linha aqui nunca vai sair. A última coisa que tu tens que te preocupar no degradê é a linha. Se tu ficar olhando para a linha toda hora, tu esquece dessa parte de cima, que é o que realmente importa. Então, esquece a linha, ela vai sumir. Não existe linha que não suma, ela vai sumir. É só utilizar o pente correto. Então, não te preocupa, legal? Então, ó, pente meio, eu já utilizo direto para cima. Se eu por acaso ver que, opa, tá tirando demais, eu vou dar uma quebradinha para baixo. Legal? Mas se tu queres uma margem de segurança legal, uma quebradinha para baixo. Vamos lá. A partir de agora, a nossa preocupação é a linha. Agora sim, depois desse tempo todo, a gente vai se preocupar. Então, ó, realmente, antes, nem liga para ela. Então, para a gente matar essa linha, primeiro, nós vamos trabalhar com a 0, alavanca totalmente para baixo. Legal? Vamos insistir em tudo aqui. Algumas partes vai sair, outras não. Então não te preocupa, não é agora que ela sai. Aí na próxima a gente vai trabalhar com a alavanca na metade, aí sim vai sair. Se por acaso ficar algum vestígio da linha, aí a gente mata ela na 0. Se a linha foi feita na 0, a 0 é obrigada a tirar o último detalhezinho. Então não te preocupa, a linha ela sai sim. Então primeira coisa, totalmente para baixo. Vamos lá.
Vocês vão observar que vocês vão fazer essa parte de trás aqui e vai ter muito mais dificuldade, né? Por causa da quantidade de cabelo que se apresenta nessa parte de trás. Então não te preocupa, a gente vai passar a sequência de pentes, as laterais elas vão ficar bem feitas, perfeitas, e vai sobrar essa parte de trás aqui. Sobrando essa parte de trás, a gente faz uma outra técnicazinha ali, na verdade, um outro pente e resolve a situação. Essa parte final aqui a gente tem que colocar tudo que eu venho falando nessa aula inteira, né? Principalmente a parte de soltar o braço. Parece tolice, mas não, cara. Se tu ficar com o braço encolhido aqui e fizer um movimento muito curto, é como se tu estivesse criando uma outra marcação. Tens que soltar o braço. Ah, Felipe, mas tá na zero, qualquer probleminha eu posso errar e fazer um buraco. Olha, isso no começo vai acontecer mesmo, é totalmente natural. Mas tu tens que pegar a noção desse movimento da forma correta e conseguir soltar esse braço para que daí sim, com o tempo, tu venha e evolua da forma correta. Se tu ficar a vida inteira aqui, eu não quero errar, não quero errar, não quero errar, tu vais errar. Isso aí é sem sombra de dúvida. Então vai lá, solta o teu braço, ajusta essa angulação aqui, ó, para não ficar muito para dentro, porque se soltar o braço assim, tu vais fazer um buraco mesmo. Ajusta essa angulação e vai para cima para fazer o degradê. Agora, para a gente matar essa linha aqui, eu acredito que vai matar tudo, a gente vai colocar a alavanca, ó, na metade, certo? Então vamos lá, linha, hein? Só linha, sem estender muito agora. E vai observando, né? Tem que sair. Vai insistindo até sair essa linha. Essa parte de trás aqui tive que insistir bem mais para conseguir ir tirando. Ó. Eu subi levemente a alavanca, tá? Para conseguir tirar essa parte de trás. Tá quase no limite, tá quase na zero mesmo. Ó, tem uma manchinha aqui em cima, então ó, vou baixar a alavanca e vou trabalhar ela. Já que eu vi ela aqui, já vou finalizar. Então fechou aqui, galera. Viu se eu falei? Não fica desesperado, a marcação na zero ela vai sair, fica tranquilo. A gente vai para a parte de cima agora, vamos dar uma olhadinha, vamos cortar. A ideia é deixar um topete levemente projetado. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente quer deixar o topete um pouquinho mais projetado, né? Como nós conversamos. Então eu vou começar por ele. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar ele. Então a gente vai pentear, organiza, que é o princípio básico, sempre bem organizado. Vou pegar uma mecha dele. Não quero tirar muito e quero que ele fique um pouco mais leve. Então aqui, ó, em point cut eu corto. Legal? Aí vou pegar a mechinha de trás e vou usar como referência. Deixando um pouquinho menor. De novo. E vou tirando, ó. Sempre respeitando aqui, ó, pegando como mecha guia, quer ver, ó? Ó, o que tu cortou ali e o que tu tens que cortar. Point cut. Point cut, ele não fica um corte tão pesado, tão duro, porque se eu venho e faço isso aqui, ó, vê, ó, vou cortar reto. Fica um corte muito pesado. E quando eu trabalho aqui, ó, ele fica um pouco mais leve e o cabelo se encaixa melhor também. Não ficam aquelas marcações pesadas que às vezes tu olha por cima assim, ó, tá tudo marcado. Pegou. E vamos deixar curtinho isso aqui. Agora a gente vai um pouquinho pro lado e ó, temos uma referência ali. Point cut de novo. Tranquilo, né? Agora só venho puxando para trás, ó. Sem medo. E vem vindo. Vem vindo. Sempre com a referência do lado ali, ó. Aí o encaixe vai acontecer perfeitamente. Jogou pro lado. Mais uma vez. Um pouquinho de referência. Tem só um golinho. Felipe, quantas mechas eu tenho que pegar aqui? O pessoal que me acompanha há um pouco mais de tempo já sabe que quanto mais mechas tu pegar, melhor será. Segredinho para vocês, hein?
estou indo cortar do lado esquerdo. O lado esquerdo tu tens que estar de frente para o cliente, não por trás. Senão a angulação aqui, ó, tu não vais conseguir um bom resultado. Então, ó, pela frente. A taxa de acerto dos alunos que fazem o corte pela frente é muito superior de quem faz por trás. Geralmente quem faz por trás não consegue acertar o tamanho ideal. Ah, Felipe, mas eu tenho dificuldade, meu braço fica meio estranho. É normal, no começo é assim mesmo. Até tu levar o jeito, a dica que tu tens que ter é a seguinte: mexe o cliente, pede para o cliente olhar para o lado, vai ajeitando o teu corpo até a coisa funcionar. Ó, sempre com a referência. E quando eu corto, eu não mexo na referência, tá? Não encosto nela. Só encosto no que está sobrando aqui, o que está maior do que a minha referência. Essa questão de cortar pela frente é a seguinte: quem é destro vai cortar pela frente o lado esquerdo. Já quem é canhoto é o contrário, né? Vai cortar pela frente o lado direito do cliente. Fechou! Agora a gente vai para a parte da finalização antes de pigmentar. Vamos lá! Depois do cabelo finalizado, ele tem que ficar finalizado para ele ficar bem esticado nessa parte da frente. Eu vou tirar só o excesso aqui, tá? Eu falei para vocês que a minha ideia é que o cliente não precisa vir toda vez aqui e eu gosto de manter essa naturalidade. Mas fica muito a teu critério se tu quiser fazer essa linha. Aqui eu teria que ir um pouco mais atrás para ficar desenhado e, como consequência, a testa do cliente iria ficar maior. Também é outra questão aqui que envolve o visagismo no caso. Então eu vou fazer toda essa marcação aqui, ó, o desenho do perfil, com a maquininha de acabamento e depois a gente vai trabalhar com a pigmentação. Vamos lá! Agora aqui a gente vai colocar um pó de queratina para fazer a pigmentação. Então eu vou colocar ele em exagero mesmo. Ó, vai apertando, ele vai saindo, tá vendo? Então eu vou colocando todo no contorno que a gente vai fazer. Aqui é a parte do perfil. Depois dessa lateral eu trabalho um pouco, não vou trabalhar ela agora. E vamos colocando. Parte da testa aqui também. Agora, com a maquininha, a gente vai fazer esse desenho aqui. E tá feito, mas espera aí, agora a gente vai vir com o fixador e vai colocar em cima. E espera secar um pouco, e esse excesso aqui, ó, a gente tira com a navalha. Esse é um modo, tá? Então, ó, agora a gente vai tirar esse excesso, certo? E vem vindo, ó. Tudo isso daqui vai sair. Vê como até a navalha tem um pouco de dificuldade de tirar, de tão firme que fica. Então tá aí a diferença do resultado, né? Dá uma diferença considerável. Essa técnica que a gente utilizou é uma das que existem, é a mais segura, mas com o tempo a gente consegue fazer de outras maneiras e fica até um pouco mais fácil. Essa é mais chatinha de tirar, porque fica bem craquelado aqui. Mas dá uma diferença bem acentuada, né? Onde está pigmentado e onde não está pigmentado. Bacana? Então a gente vai mostrar o resultado para vocês completo. Vamos lá. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham pego alguns detalhes dentro dessa aula e que a habilidade de vocês, através dessas técnicas, evolua e vocês consigam realmente cada vez mais despontar nesse universo. É por isso que a gente trouxe esse conteúdo para vocês. No mais, eu espero vocês aí nas próximas aulas e a gente se vê nesse mundo da barbearia. Até mais!